exigente. E agora vocês vão ler esse texto aqui, esse livro, que ele é bem simples, bem curtinho, tá? Linguagem atual, é uma linguagem assim bem jovem, para a sua idade mesmo, tá? Você vai ler esse livro rapidinho, em um dia você lê todo esse livro. Depois que você terminar de ler seu livro paradidático, você vai resolver o seu suplemento textual, tá? Você vai resolver ele todinho e deixar bem guardadinho, não pode perder, porque quando nós voltarmos às nossas atividades normais presenciais, eu vou cobrar esse encarte de vocês, tá certo, pessoal? Então, estudem, prestem bem atenção no que é um artigo de opinião, façam as atividades do livro de produção de texto, leia o seu paradidático, faça o seu suplemento, tá certo, gente? E na próxima aula nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos e aos nossos exercícios, tá bom, gente? Um grande abraço para todos e tchau! Argumentativos. E vamos revê-los agora, né? Mais uma vez, novamente, de novo, né? Os recursos argumentativos, tá? E o que são esses recursos? São recursos utilizados para provar a tese do articulista. Todos esses argumentos te ajudam a provar que você está correto no que você fala, no que você desenvolve, na sua ideia, no seu posicionamento crítico, tá certo? Você tem esse resumo aqui simples, mas dentro do seu livro de redação, você também tem, tá? Nesses quadrinhos rosa que tem dentro do seu livro, tem informações importantes para você desenvolver a atividade aqui proposta, tá? Então, você vai começar a atividade aqui na página 47, fazendo essas 4 atividades, respostas pessoais que nós vamos ver na nossa videoconferência. Na página 48, você vai ler esse texto aqui que está falando sobre jornalismo opinativo, tá? Você vai ler essa informação. Depois, você fará essas 2 atividades aqui que também são com respostas pessoais e lê o texto aqui na 49, o texto A, 49 e 50, o texto B na 51 e na 52. E depois fazer o exercício que está na 53 até a página 60, tá? Até a página 60, somente até a página 60, ok, gente? Aqui você tem um esquema sobre o artigo de opinião. Não esqueçam de ler essas informações que estão presentes no quadro cor-de-rosa, tá certo? Vocês farão essa atividade, depois eu marcarei a videoconferência para nós discutirmos as questões de respostas pessoais e, posteriormente, eu vou gravar um vídeo dando a resposta para vocês dessas questões, dessas páginas que eu acabei de indicar para vocês, tá certo, pessoal? Outra coisa que nós temos que falar é sobre o nosso paradidático. O paradidático desse bimestre é esse aqui, ó. Procura-se um coração, tá? No primeiro bimestre vocês leram as Memórias Quase Póstumas, né, de Brás Cubas, que era um livro um pouco mais grosso, um texto um pouco mais, né, exigente. Olá, queridos alunos do 9º ano, agora nós vamos falar sobre redação, tá? Então vamos pegar nosso livro de produção de texto e abrir no capítulo 2, tá bom? Capítulo 2 temos essa imagem aqui, na Venezuela, tá? A marcha contra Nicolás Maduro. Isso aconteceu em 2017, tá? O tema dessa unidade é artigo de opinião e editorial. Nós vamos falar aqui um pouco sobre o artigo de opinião, que é o primeiro que nós vamos ver agora, e na próxima aula nós falaremos sobre o editorial, tá certo? Aqui na página 47, você tem essas 4 perguntas aqui para serem respondidas, tá? Você vai responder, são perguntas cujas respostas são pessoais. Você vai ler, responder e depois nós vamos gravar nossa videoconferência, marcar nossa videoconferência
para discutirmos essas questões aqui, tá certo? Então, o tema agora, artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? Eu coloquei para vocês aqui um resumo básico do artigo de opinião, tá? O artigo de opinião, um gênero textual que vai apresentar o quê? Um tema, ou seja, um assunto. Ele tem que ter uma tese, ou seja, uma opinião, um ponto de vista ou o posicionamento crítico do articulista, tá? Dentro do artigo de opinião, ele será dividido em introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O texto terá uma pequena introdução falando sobre o assunto a ser tratado, o desenvolvimento, que é todo o assunto que você vai falar no seu artigo, e a conclusão. Na conclusão, você vai dar uma solução para o determinado tema, tá? O objetivo do artigo de opinião é apresentar um posicionamento sobre um assunto relevante, ou seja, importante para convencer o leitor das suas ideias. No artigo de opinião, você precisa convencer a pessoa que está lendo de que você está certo sobre o que você desenvolve aqui nessa sua tese, tá? Para que esse leitor seja convencido, né, do seu ponto de vista, para que ele aceite que você está correto, você precisa usar dentro do artigo de opinião argumentos. Nós, no primeiro bimestre, estudamos os recursos argumentativos e vamos revê-los agora, né? Mais uma vez, novamente, de novo, né? Os recursos argumentativos, tá? E o que são esses recursos? São recursos utilizados para provar a tese do articulista. Todos esses argumentos te ajudam a provar que você está correto no que você fala, no que você desenvolve, na sua ideia, no seu posicionamento crítico, tá certo? Você tem esse resumo aqui simples, mas dentro do seu livro de redação, você também tem, tá? Nesses quadrinhos rosa que tem dentro do seu livro, tem informações importantes para você desenvolver a atividade aqui proposta, tá? Então, você vai começar a atividade aqui na página 47, fazendo essas 4 atividades, respostas pessoais que nós vamos ver na nossa videoconferência. Na página 48, você vai ler esse texto aqui que está falando sobre jornalismo opinativo, tá? Você vai ler essa informação. Depois, você fará essas 2 atividades aqui que também são com respostas pessoais e lê o texto aqui na 49, texto A, 49 e 50, o texto B na 51 e na 52. E depois fazer o exercício que está na 53 até a página 60, tá? Até a página 60, somente até a página 60, ok, gente? Aqui você tem um esquema sobre o artigo de opinião. Não esqueçam de ler essas informações que estão presentes no quadro cor-de-rosa. Tá certo? Vocês farão essa atividade, depois eu marcarei a videoconferência para nós discutirmos as questões de respostas pessoais e, posteriormente, eu vou gravar um vídeo dando a resposta para vocês dessas questões, dessas páginas que eu acabei de indicar para vocês. Tá certo, pessoal? Outra coisa que nós temos que falar é sobre o nosso paradidático. O paradidático desse bimestre é esse aqui, ó. Procura-se um coração. Tá? No primeiro bimestre vocês leram as Memórias Quase Póstumas, né, de Brás Cubas, que era um livro um pouco mais grosso, um texto um pouco mais, né, exigente. E agora vocês vão ler esse texto aqui, esse livro que ele é bem simples, bem curtinho, tá? Linguagem atual, é uma linguagem assim bem jovem, para a sua idade mesmo, tá? Você vai ler esse livro rapidinho, em um dia você lê todo esse livro. Depois que você terminar de ler seu livro paradidático, você vai
resolver o seu suplemento textual, tá? Você vai resolver ele todinho e deixar bem guardadinho, não pode perder, porque quando nós voltarmos às nossas atividades normais presenciais, eu vou cobrar esse encarte de vocês, tá certo, pessoal? Então, estudem, prestem bem atenção no que é um artigo de opinião, façam as atividades do livro de produção de texto, leia o seu paradidático, faça o seu suplemento, tá certo, gente? E na próxima aula nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos e aos nossos exercícios. Tá bom, gente? Um grande abraço para todos e tchau!